O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos. Observe que não há uma reciclagem. Depois que os justos são separados, os perversos são descartados. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele. Ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai. Recebei como herança o reino que foi preparado para vocês desde a fundação do mundo. Os bodes não se transformam em ovelhas. Não há esperança para eles. Mas a herança das ovelhas já estavam preparado desde antes da fundação do mundo. Já estava decidido que a herança seria das ovelhas e não dos bodes. E isso não foi o mês passado, o ano passado, mas desde antes da fundação do mundo. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: Sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isto? Ele respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Sabemos que Deus é o Criador e que tudo foi Ele que plantou. Mas aqui há uma planta que Deus não plantou. E esta planta que Deus não plantou, não pode ser arrancado apenas a planta, mas também a raiz, para não ficar nenhum mal. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Ao contrário da parábola do semeador, que há apenas uma semente, e esta semente é a palavra de Deus, aqui há duas sementes, e elas não são a palavra de Deus. Uma semente é os filhos do reino, e a outra semente são os filhos do maligno. E diz que esta outra semente, que são os filhos do maligno, foram semeadas pelo diabo. Faz referência com Mateus 15, 12 e 13. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Esta semente não foi semeada por Deus, mas é bem explícito quando diz: o diabo foi quem o semeou. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: Por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira preparados para a destruição? Por que me fizeste assim? Esta é uma pergunta que talvez Caim muitas vezes se perguntou.
Ele era a semente da serpente, mas o seu corpo foi formado por Deus no útero de Eva. Mas era um vaso da ira preparado para a destruição, porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Nos escolheu nele. Nós não existíamos, mas ele já existia. Então nós estávamos nele, e isto foi antes do mundo existir. É idêntico ao que Paulo cita de Levi em Hebreus capítulo 7, verso 9. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimo, porque ele ainda estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Assim estávamos em Cristo desde antes da fundação do mundo. Já existíamos nele. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Aqui uma palavra que os denominacionais não podem suportar: predestinados. Isso é como uma facada naqueles que não creem que existe duas sementes, joio e trigo, Caim e Sete. Mas a palavra predestinado vem de alguém que já tem um destino certo. Ou seja, a pessoa já tem o seu caminho trilhado por Deus antes da fundação do mundo. A Bíblia diz: os passos dos justos são guiados pelo Senhor. Ele vem à terra apenas para manifestar, mas o seu lugar já é e sempre foi os céus. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. E a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, os não eleitos, os que são plantas que o Pai Celestial não plantou, os não predestinados, eles se admirarão vendo a besta que era e já não é. Eles dirão: o movimento da besta também é de Deus. Acho que vocês estão exagerando, eles também têm o Espírito Santo.